Vamos ler Romanos, capítulo 2, e nós vamos ler os primeiros versos. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 21 para começar nessa manhã. Diz assim o texto da palavra de Deus: Se, porém, tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Vamos orar. Senhor, nós temos mais uma parte da Tua palavra, da carta aos Romanos, que nos foi dada pela pena do apóstolo Paulo e preservada pelo Teu Espírito, depois de inspirada por Ele, diante de nós essa manhã. E nós pedimos, ó Deus, rogamos por amor do Teu nome, que esse mesmo Espírito que inspirou, esse mesmo Espírito que preservou, agora nos dê luz para entender a Tua palavra e entender a Tua verdade. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que o Senhor fala ao Seu povo pela Sua palavra e pela pregação dela. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O apóstolo Paulo começa se apresentando, começa dizendo qual é a sua intenção de levar o evangelho aos romanos, de proclamar a evangelização e ver os frutos dela entre os irmãos da igreja de Roma e depois também num projeto missionário que ele vai explicar lá na frente da carta, que ele pretende chegar até a Espanha. E para fazer isso, então, o apóstolo Paulo começa a dar uma série de passos no processo de apresentação do evangelho. A primeira parte na qual o apóstolo Paulo começa a argumentar com os irmãos de Roma a respeito da verdade do evangelho, é mostrando que sim, os incrédulos precisam do evangelho. Por que eles precisam do evangelho? Porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens. Então, no primeiro capítulo, na segunda parte, isso fica muito claro, muito evidente, e o apóstolo Paulo começa a nos mostrar na estrutura desse capítulo algo que ele vai nos mostrar na estrutura da carta como um todo. O que ele mostra? Ele mostra que o conhecimento da verdade nos leva a um tipo de adoração, e essa adoração ela reflete na nossa ética. Isso não é necessariamente uma ordem. Às vezes o indivíduo, por conta de uma espiritualidade que aprendeu falsamente no coração, por causa das inclinações, por causa dos seus desejos, começa a viver ou adorar erroneamente, e aí ele cria uma teologia para justificar a sua adoração. Ou por causa da sua ética, ou por causa do seu comportamento sexual, ele inventa uma espiritualidade, e inventando essa espiritualidade, ele cria uma teologia para justificar a sua espiritualidade. É assim que o homem vive. Ora, esse mesmo conceito, teologia, espiritualidade ou vida espiritual, e como é que nós vamos viver na prática nossos relacionamentos, é a estrutura da carta de Romanos como um todo. No comecinho, o apóstolo Paulo, a saber, os capítulos 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo faz uma exposição teológica. No final da exposição teológica, no capítulo 11, o apóstolo Paulo traz aquela famosa doxologia, adoração, espiritualidade, quando ele diz, profundidade da sabedoria, e aí então ele diz que como é que nós adoramos. Teologia deve fazer isso conosco, irmãos. Ouvir a palavra de Deus deve fazer isso conosco.
Entender a verdade de Deus deve nos levar a uma explosão de adoração ao nome de Deus, confessando que Deus é maior do que podemos entender, mas que Ele é o único digno de receber a honra, a glória e o poder. E é por isso que o apóstolo Paulo termina em Romanos 11 dizendo, porque todas as coisas são dele, todas as coisas são por meio dele, e todas as coisas são para Ele, tudo é para o Senhor, tudo que nós fazemos, e isso nos leva a viver uma ética, um relacionamento diferente com Deus, com a igreja, com o próximo, com o Estado e assim por diante. Então assim se desenvolve a carta aos Romanos. Então nós já vimos que os incrédulos precisam do Evangelho, porque sem o Evangelho eles estão mortos e perdidos. Só que quando a gente chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer para a primeira audiência deles, que eram provavelmente um grupo de judeus que estava dentro da igreja de Roma, judeus convertidos ao cristianismo, ele vai dizer o seguinte: cuidado, porque os religiosos também precisam do Evangelho. Os religiosos também precisam do Evangelho. Sabe por quê? Porque tanto os gentios quanto os religiosos, se eles não conhecerem a Cristo, estão mortos. Porque religião, gente, não salva ninguém. Você pode carregar com o maior orgulho da vida: eu sou presbiteriano. Você pode andar com o maior orgulho do mundo dizendo: eu sou reformado, eu frequento uma igreja de boa teologia, e acabar no inferno. Porque a religião, porque os nossos dogmas religiosos, eles não são a nossa salvação. A nossa salvação está na pessoa de Cristo. E então o apóstolo Paulo, nós já vimos isso no domingo passado, na exposição do reverendo Jonatas, que os religiosos, eles se condenam. Os religiosos, eles têm uma tendência de olhar o mundo de cima e dizer assim: nós somos melhores do que o mundo. Eu não sou igual a esse pessoal aí do capítulo 1. Eu adoro o Deus verdadeiro, mas esquecem do Evangelho. Eles esquecem que mesmo sendo religiosos, estão muito abaixo do padrão da justiça divina. É por isso que no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo diz: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não tem escapatória. O homem sem o Evangelho está morto. E o argumento do apóstolo Paulo na primeira parte do capítulo 2 é que todos serão julgados de acordo com a sua maneira de viver. Deus não faz acepção de pessoas, Ele julga a todos. Então, se Deus julga todos de acordo com a sua maneira de viver, o que é que pode me salvar? E a resposta é o Evangelho. A resposta é Cristo. É aquilo que ele havia dito antes de entrar na mensagem de que os gentios precisam do Evangelho. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Tanto do gentio quanto do judeu. Então todos nós precisamos desse Evangelho. É por isso então que no texto que nós lemos a partir do versículo 17, ele começa a fazer um diálogo. O apóstolo Paulo faz muito isso nas suas cartas. Ele pega um debatedor imaginário e ele vai trabalhando esse recurso retórico nas cartas, chama-se uma diatribe, e ele vai então conversando. Ele vai conversar com alguém que tem sobrenome judeu. Então ele começa dizendo: se porém tu que tens por sobrenome judeu. E vamos pensar aqui um pouquinho, o que significa alguém que tenha o sobrenome judeu? E aqui a gente precisa lembrar da história do Antigo Testamento. Ora, nós já estudamos isso extensivamente na exposição do livro de Gênesis. Lembram-se de Abraão? Deus chamou um homem, Abraão, disse a Abraão: você vai ser bênção para todas as famílias da
terra, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus disse que ia abençoar a terra por meio da descendência de Abraão. Ok, muito bom. Abraão teve seus filhos, um dos seus filhos, dos seus netos, né, foi Jacó, e Jacó teve um filho chamado Judá. Judá. E desse nome de Judá vem o nome judeu. Ah, você que tem o sobrenome judeu, eu sou dessa descendência, desse povo de Abraão, eu sou alguém chamado por Deus, escolhido por Deus, e foi isso mesmo que Deus fez. Deus chamou Abraão, Deus escolheu Abraão, do meio da semente de Abraão, Deus escolheu determinadas pessoas para mostrar o Evangelho. Esses descendentes de Abraão se tornaram um grande povo. Esse grande povo recebeu a lei de Deus, esse grande povo recebeu os sacrifícios do templo, o sacerdócio, todas as coisas que serviam para apontar para o grandioso sacrifício de Cristo. Mas sabe o que os judeus religiosos fizeram? Pegaram tudo aquilo que Deus criou para apontar para a graça e criaram o seu próprio sistema religioso da balancinha. Sabe qual que é o sistema religioso da balancinha? O sistema religioso da balancinha é aquele sistema que a maioria dos homens acredita quando acredita que existe Deus. Que você vai chegar lá em cima e Deus vai colocar na balança as suas boas obras e as suas más obras. Se as boas obras pesarem mais, você ganhou, recebeu o direito de entrar no céu. Se você não ganhou, se as más obras foram mais pesadas, você perdeu. Ora, queridos, é verdade que Deus julga segundo as obras. Entretanto, a notícia, a boa nova, o evangelho da graça, é exatamente que Deus veio pegar essa justiça que nós nunca conseguimos concluir, que é a nossa justiça própria, que nunca vai agradar a Deus, e Ele coloca a justiça de Cristo no lugar. É por isso que nós passamos no julgamento de Deus. Mas só o Evangelho da graça é que nos permite chegar diante de Deus. Os judeus não fizeram isso. Eles não só pegaram toda a lei do Antigo Testamento, como somaram a ela, dizendo, olha, como é que a gente pratica isso? 613 novas leis, que se alguém seguisse aquelas 613 novas leis, está salvo. É assim que você vai viver. Isso criou o quê? Isso tornou ou criou uma religião de orgulho. O apóstolo Paulo vai listar vários privilégios que os judeus receberam, a começar desse nome. Olha só, eu sou judeu, eu sou descendente daquele grande homem, Abraão, eu vim desse povo, eu tenho privilégios. E tem muita gente que baseia a sua religião na sua nacionalidade. Isso não é muito comum no Brasil, mas é muito lugar em outros lugares do mundo, as etnias com as suas religiões terem esse orgulho, não é? No Brasil, por default, né, por regra, a maioria do povo hoje já não é mais, era católico romano. E as pessoas nasciam católico romanas, morriam católico romanas, e o fato de ter essa religião bastava, não é? Lembra como é que chama essa roupinha que os bebês usam para sair do hospital? Vamos comprar uma paganzinha. Da onde vem esse nome? A paganzinha vem de uma doutrina católico-romana, na qual, enquanto aquela criança não for batizada, ela ainda é um pagão. Então é a paganzinha. Compra a paganzinha, e os nossos filhos todos usaram, né? A famosa paganzinha. Ora, essa ideia, ou esses conceitos religiosos que estão, às vezes, intricados na nossa cultura, não é? Eles às vezes são motivo de quê? Orgulho religioso.
orgulho religioso. Os judeus eram assim. E eles tinham tido vários privilégios, né? O apóstolo Paulo nos diz, olha, vocês receberam a lei de Deus. Sim, vocês são o povo escolhido de Deus. E eles então se julgavam eticamente superiores. Eles tinham a sua tradição. Ele fala assim, vocês ensinam para os cegos, vocês são ensinadores. Deus não nos chamou para isso, gente. Ele não nos chamou para ser luz no meio das trevas? Sim, Deus nos chamou para isso. O problema dos judeus é que eles começaram a achar que eles eram melhores do que os outros. Eles eram conhecedores da lei, eles sabiam os 10 mandamentos, eles sabiam o Salmo 23 de cor, eles conheciam as bem-aventuranças de cor, eles sabiam tantas coisas de cor. As bem-aventuranças não, né? É do Novo Testamento. Mas é porque eu estou transportando para onde? Para a nossa realidade, queridos. Muitas vezes a nossa religiosidade é assim. Nós conhecemos, eu já li vários livros de teologia sistemática, eu já li os livros do John Piper, eu já assisti às pregações do nosso irmão Augusto Nicodemos, então agora porque eu fiz essas coisas, eu começo a me achar o quê? Maior. Eu começo a me achar guia para os cegos. E nós começamos a desenvolver, assim como os judeus, uma religião dos religiosos que é moralista. Nós colocamos o nosso moralismo acima do próprio evangelho. E diz aqui que os judeus, eles se gloriavam em Deus, eles contavam vantagem com seu moralismo. E eram cegos. Eles tinham orgulho de ser o que eram e eram absolutamente cegos por não enxergarem que o seu padrão moral era um padrão baixíssimo, era um padrão que não chegava e nunca chegaria ao padrão de Deus. É por isso que os religiosos precisam do evangelho. É por isso que aqui nós queremos insistir em pregar para vocês domingo após domingo esse evangelho. Sabe por quê? Porque nós temos essa tendência, esse é o meu grande pecado como pastor, de olhar para os outros e dizer assim, porque eu sou pastor, eu devo ser o quê? Mais santo que minhas ovelhas? De me colocar num patamar superior, de me colocar numa casta diferente. Paulo não está dizendo que é ruim ter recebido a lei, que é ruim ter sido escolhido por Deus, que é ruim ter altos padrões éticos. Paulo não está condenando isso. Paulo está condenando o que fizeram dessas coisas, porque eles se apoiavam naquilo que eles faziam para a sua salvação. Quer ver como isso é verdade? Quando Cristo veio, eles fizeram o quê? Rejeitaram a Cristo. Essa é a mais óbvia prova de que a sua religião, que o seu moralismo era algo superior na sua própria mente. Cuidado, querido. Você que se chama cristão. Cuidado, irmão. Você que tem orgulho de ser da sua denominação, seja ela presbiteriana ou seja ela outra. Cuidado, você que foi batizado. E eu já falei isso aqui para os irmãos. Isso é um fenômeno que acontece em todo lugar. E aqui aconteceu já várias vezes também. A pessoa vem aqui, começa, e vocês já viram que a gente tenta fechar a porta de entrada aqui. A gente tenta. Quando você chega para cá, eu digo, o que a gente diz para você? Olha, você vai ter que frequentar um tempo aqui. Depois a gente pede até dos que já vêm de longa história presbiteriana. Passa pela sala de novos membros. Por que isso? Porque nós temos que ser ciosos, cuidadosos com quem entra na igreja. Nós queremos ter aqui crentes de verdade, nós não queremos falsos crentes aqui. Nós não queremos gente meramente religiosa. Mas sabe o que acontece? Vários chegaram aqui, passaram por esse processo, depois que foram batizados, o que aconteceu? Sumiram. Acreditam que o ato religioso
é salvífico. E a gente pode fazer isso com várias coisas. A gente pega detalhes, olha, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou mandando o dízimo, tá? Por que você não... Às vezes a pessoa está doente, às vezes ela não tem... Claro, existem situações e situações. Mas às vezes ela acha que pagar o carnê mantém você no baú da felicidade. Tem gente que pensa assim, eu fui batizado, estou ok, entrei, sou parte do grupo. Assim pensavam os judeus, às vezes assim pensam os crentes nos tempos modernos. Pega esse texto e tenta ler assim, se porém tu que tem por sobrenome cristão, e repousas nas obras da lei, te glorias em Deus, percebe como funciona? Do mesmo jeito, nós podemos ser orgulhosamente religiosos e moralistas. Moralistas a ponto de dizer às vezes o seguinte, não, isso não está na Bíblia, mas eu vou me tornar mais santo se eu fizer isso. Eu vou dar um exemplo aqui que vai criar briga, mas vou dar assim mesmo. Você sabe que nós servimos a Santa Ceia do Senhor aqui com quê? Com vinho. Nós criamos... Sim, eu sei que alcoolismo é um problema, eu sei que álcool é um problema, eu sei que bebida é um problema, e para algumas pessoas é um problema seríssimo. Essas pessoas não deveriam chegar perto de bebida mesmo. Mas a Escritura em lugar nenhum, diz que é proibido beber. Não está escrito. A Escritura diz o quê? Que é proibido o quê? Se embriagar, se embebedar. Isso é proibido. A Escritura é tão séria a respeito que diz que os bêbados não entrarão no reino. Ok? Agora eu posso chegar aqui para você e dizer o seguinte, irmãos, não é conveniente que se beba. Algum pastor, algum irmão pode pensar isso. Está ótimo. Para muitas pessoas não é conveniente que se beba. Mas se a igreja, ou se você, no seu coração, achar e pensar que você é mais crente do que alguém, porque você nunca toca em álcool, e o outro bebe, você se tornou o quê? Acima da palavra de Deus. Você se tornou o quê? Um religioso, moralista. Você se coloca por causa de uma coisa que você faz acima da própria palavra de Deus. Cuidado, querido. Mas eu dei um exemplo. Eu poderia dar aqui dezenas de exemplos de coisas que nós pensamos e fazemos dessa maneira e tornamos a nossa religião uma religião moralista, orgulhosa. E o cristianismo pode cair nisso. O cristianismo pode se tornar moralista. Eu oro, primeiro, para que Deus não me deixe tornar um moralista. Porque eu tenho essa tendência como qualquer outro. Por causa das inclinações da minha carne, no meu orgulho. Eu costumo dizer assim, eu devo ser melhor que alguns lá. Eu devo ser superior em alguns aspectos a outros. E nós temos essa tendência de nos tornar orgulhosamente religiosos. E Paulo então vai quebrar nossas pernas. Ele terminou a sessão anterior dizendo, você que faz todas essas coisas, você também pratica? Você que ensina outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aqui então agora o apóstolo Paulo está falando daqueles que são orgulhosamente auto-enganados. O apóstolo Paulo lista aqui 3 pecados, apenas 3,
de vários. A gente sabe, pela interpretação da Escritura, que quebrar um mandamento da lei significa o quê? Quebrar todos, você vai parar no mesmo lugar. O inferno é comum, Deus não faz acepção de pessoas para julgar. Muito bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos do Evangelho, mesmo sendo religiosos, porque nós não somos capazes de definitivamente praticar aquilo que nós pregamos. Então o apóstolo Paulo diz assim, você ensina, mas você não faz você mesmo. Ele está se referindo aos fariseus. Os fariseus, que eram os judeus mais puros, entre aspas, dos judeus, não é? Eles se julgavam altamente superiores. Lembra daquela oração, daquela história contada por Jesus, da oração do fariseu e do publicano? O fariseu chega lá, levanta, faz toda aquela firula, né? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, eu sou o bonzão. E o publicano bate no peito e diz assim, eu sou pecador, Senhor. E Jesus pergunta no final da história, quem desceu justificado? E a resposta é, desceu justificado o publicano que confessou os seus pecados. E muitas vezes nós, como cristãos que professamos o amor a Cristo, professamos a nossa crença na palavra de Deus, nós somos capazes, sabe de quê, irmãos? Ler a Bíblia, aplicar para os outros e não aplicar para nós mesmos. Nós somos os julgadores do outro. Sabe por quê? Porque o moralismo é uma fonte de auto-engano. Nós nos iludimos, nós nos enganamos com esse moralismo. Nós usamos a religião para nos sentir moralmente superiores aos outros. Para poder olhar para os outros e dizer assim, está vendo? Eu não sou assim. Eu não sou adúltero desse jeito. Eu não sou ladrão desse jeito, não é? A gente dá um descontinho, porque um adultériozinho, um roubozinho, a gente até admite. Nós, por causa da nossa religião, nós amenizamos a nossa culpa, nós nos auto-enganamos, nós justificamos os nossos pecados menores em função dos pecados maiores dos outros. Como grupo religioso, nós nos colocamos numa casta superior, acima, maior do que os homens. Nós racionalizamos as nossas inconsistências. Nós usamos a nossa vida religiosa na igreja para justificar nosso pecado. Não, pastor, eu peco muito durante a semana, mas domingo eu estou lá. Mas isso não significa que você quer parar de pecar. Você só quer justificar o pecado. Veja bem, e eu estou dizendo, não deixe de vir à igreja. Alguns de vocês já ouviram isso de mim. A gente peca durante a semana e por causa dos nossos pecados a gente não deixa de ir à igreja. Mas às vezes nós fazemos o contrário. Nós dizemos assim, não, ir à igreja, de novo, volto, pago o meu carnê, frequento determinadas coisas da igreja, faço meus serviços, eu me sacrifico em trabalhos penosos para me justificar. Queridos, isso é moralismo religioso. Porque as pessoas de fora vão olhar para nós, não vendo-nos pregar o evangelho, vão nos ver fazendo o quê? Vão nos ver pregando moralismo. E eles vão olhar para nós e falar assim, mas você, hein? Que crentezinho sem vergonha. Porque você é inconsistente quando você prega moral e não prega o evangelho. E aí a nossa religião, assim como a religião dos judeus, havia se tornado uma idolatria para eles mesmos. Quais são os exemplos que o apóstolo Paulo dá? Não é? Furtar, adulterar e abominar os ídolos e roubar os templos. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer com essas três ilustrações de pecados comum? Essa hipocrisia, na verdade. Nós nos justificamos. Ontem eu vi a história, desculpa a expressão, vou dizer, de um suposto pastor, porque não considero pastor.
E não é de outra religião, não, é da nossa mesmo. O indivíduo manteve-se na igreja, pregando no púlpito, mantendo um adultério por 6 anos. 6 anos. Com a esposa de um presbítero. Com a esposa de um presbítero. E aí, depois de 6 anos, a mulher se encheu e fez o quê? Dedurou. Aí o presbitério se reúne e deu uma pena severa, afastou-o do ministério por 18 meses. E esse pastor se encontrou com outro pastor. E quando se encontrou com outro pastor, virou para ele e reclamou: estão acabando comigo. Me afastaram daquilo que eu mais gosto de fazer. Me afastaram. Percebe? A hipocrisia, a falta de evangelho. Está cheio de gente assim, queridos. E nós corremos o risco de nos tornarmos esses que olham para o pecado do outro, por causa do nosso pecado não disciplinamos, ou somos lenientes naquilo que fazemos. E eu já falei para vocês, eu acredito particularmente que um oficial da igreja que se deixou enrolar por qualquer escândalo de natureza sexual, ele não pode voltar a ser oficial da igreja. Certo? E nós pegamos e passamos a mão na cabeça, afinal de contas eu também sou pecador. Afinal de contas eu também tenho lá meus probleminhas. Mas eu sou superior moralmente. Porque eu sou superior moralmente, eu uso de quê? Uma falsa misericórdia com o outro. Nós podemos fazer isso. E isso acontece. Isso acontece. O Senhor Jesus foi severo com o adultério. Ele falou assim: você nunca deitou e dormiu com outra mulher que não é sua? Lembra de uma coisa, se um homem olhar para uma mulher com olhos impuros, já adulterou com ela. Qual é a solução para esse pecado? É a confissão do pecado, é o pedido do perdão. A mesma coisa no roubar. A mesma coisa no roubar. Nós cometemos nossos pequenos roubos. E dizemos assim: não, imagina, em tempo de petrolão, isso que eu roubei é troco. Fala sério. É troco. O que é, afinal de contas, é roubar R$100 quando tem cara roubando bilhões, milhões por aí? Deus não tem um departamento de contabilidade para ver meu roubo de 100. Ele só pega os casos grandes, que é o caso da Lava Jato. Meus pequenos roubos, eles ficam lá. E é interessante essa ideia, né? Ele diz assim: vocês que abominam a idolatria, roubam os templos dos pagãos. O que significa isso? Existem possíveis diferentes interpretações, nós não temos aí uma interpretação exata, mas uma delas vem do Antigo Testamento. Deus tinha proibido uma coisa. Deus havia proibido que quando o povo judeu ganhasse uma guerra contra um povo inimigo, que eles pegassem os ídolos daquele povo e fizessem dinheiro. Deus falou: os ídolos, se for de ouro, de prata, vocês queimam em terra, some com isso. Mas não, na época do Novo Testamento, tinha muito tempo que os judeus não venciam guerra nenhuma, né? Então talvez não seja essa a interpretação. Mas os judeus eram conhecidos por serem muito sagazes nos seus negócios. E eles negociavam com todo mundo. E eles conseguiam ganhar ou ter o seu lucro em cima também dos templos pagãos. E talvez Paulo se refira então a essa prática que era comum nesse processo de idolatria da religião, quando os indivíduos não podiam se sustentar porque a ganância pelo dinheiro era maior do que a própria verdade de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Só o Evangelho pode produzir igrejas e um povo
que pode dar bom nome a Deus. Porque vocês viram como é que ele termina? Ele cita Isaías 52, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A conduta de vocês é tão vergonhosa que o nome de Deus é blasfemado. E isso acontece hoje com a chamada igreja contemporânea. O nome de Deus é blasfemado por causa dessa igreja de hoje, que se chama igreja. Por quê? Porque está cheio de ladrão falando em nome de Jesus Cristo. Está cheio de gente desonesta falando em nome de Jesus Cristo. Está cheio de adúltero falando em nome de Jesus Cristo. Aí as pessoas olham e dizem o quê? Que Deus sem vergonha é esse? O nome de Deus é blasfemado por causa das nossas atitudes. E é por isso que a igreja precisa se manter pura, irmãos. Porque nós podemos nos tornar uma comunidade de moralistas. A pergunta é quando as pessoas olham para a igreja presbiteriana da Barra Funda, e aqui eu estou tratando do nosso caso, as pessoas têm o desejo, por causa do amor que nós temos uns pelos outros, de estarem aqui? Olha, eu não acredito no seu Deus, mas vocês se tratam bem. Ou nós nos tratamos mal? Quantas vezes, dezenas e dezenas de vezes, eu já vi novos convertidos desiludidos com a fé. Sabe por quê? Porque eles chegam na igreja, se associam a um grupo, e um grupo da igreja é especialista em fazer o quê? Fala mal de outro grupo. Fala mal de um irmão. Fala mal de uma irmã. Dizer coisas que não edificam, que não nos fazem crescer. Isso não é igreja, queridos. O nome de Deus é blasfemado por causa dessas coisas. Verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Paulo continua o seu diálogo, levantando perguntas e dando respostas em cima daquilo que ele supõe o seu interlocutor vai precisar entender. E eu acredito que aqui ele fala do cristianismo do auto-engano, que era o judaísmo do auto-engano. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca externa da fé. Ela começou com quem a circuncisão? Com Abraão. Abraão foi circuncidado, e Deus estabeleceu a circuncisão, que é o corte da carne do prepúcio, do órgão sexual masculino, dizendo, essa vai ser uma marca do meu povo. Isso veio para o povo como um todo. No judaísmo, ao 8º dia, as crianças, os meninos eram circuncidados, e essa era uma marca que eles carregavam para a vida. Ora, a marca é boa ou é ruim? Ela é boa quando ela representa algo real e verdadeiro do coração. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala da confusão da verdadeira religião que foi estabelecida por Deus com os seus sinais externos que podem virar a nossa religião. É o que eu disse anteriormente. Alguém chega na igreja, é batizado, uhul, estou salvo. Posso viver do jeito que eu quiser. Aí alguém de fora olha e fala assim, peraí, você tem essa religião aí, e eu sei que essa religião sua tem uma série de verdades que ela prega, mas o meu padrão moral é melhor do que o seu. Ele faz o quê? Ele te julga. Ele mesmo, o próprio incrédulo,
tantas vezes tem um padrão moral até maior do que o nosso próprio. É por isso que no meio da igreja a gente acaba vendo os escândalos. A circuncisão é uma marca externa. Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo diz que a verdadeira circuncisão, ela leva à obediência a Deus. Lembram-se de Abraão? Abraão foi chamado por Deus. Abraão recebeu a promessa de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, vai, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Quando a gente chega no capítulo 15, acontece a confirmação da promessa. Quando chega no capítulo 17, acontece finalmente a marca externa, que é a circuncisão. Mas Abraão continua na sua trilha de pecado e desobediência. O nome de Deus foi blasfemado por causa de Abraão. Por quê? Porque ele mentiu para um rei. O rei chegou para ele e falou assim: Abraão, você que tem esse Deus, você que fala essas coisas desse Senhor grande, você mentiu para mim. Não é que eu menti, é que a Sara ela é meio irmã minha. E induziu ao pecado, percebem? Percebem o que acontece, queridos? E aí, então, finalmente na história de Abraão acontece o quê? Finalmente Abraão obedece naquela solicitação máxima de Deus do sacrifício do seu filho. E aí Deus diz assim: Abraão, agora você entendeu o que é santidade. Eu te dei uma lei, mas eu te dei uma graça. Porque essa graça foi recebida por você, eu te entreguei essa graça, agora você pode me obedecer. Nós nos tornamos obedientes quando entendemos que a lei de Deus, pela graça, nos foi dada para a santidade. Então nós olhamos para a lei de Deus e vemos o nosso estado de miséria, observamos o nosso estado de pecado, nos humilhamos na presença de Deus, clamamos por misericórdia, e aí a gente entende que tem que caminhar no caminho da santidade do Senhor. Cuidado, querido. Porque a própria igreja pode se tornar uma religião de auto-engano. E é interessante, isso aqui é uma observação: quanto mais antigas as igrejas vão ficando, quanto mais tempo de vida e de existência elas têm, parece que elas têm mais tendência de abrigar pecado. A igreja, ela abriga pecadores, mas ela não pode abrigar os pecados. Ela é responsável por ajudar essas pessoas a viver superando os pecados e disciplinando o pecado para que ela se mantenha pura. É por isso que o apóstolo diz: porque a circuncisão tem valor se você praticar a lei. Não interessa se você é circuncidado, mas você não pratica a lei. Não interessa se você é batizado, mas você não entendeu que a lei foi dada para a nossa santificação depois de recebida pela graça. Eu tentei criar uma paráfrase. Porque o batismo só tem real valor se a sua vida de fato mudou. Mas se você vive de maneira contrária à santidade de Deus, seu batismo é tão bom quanto o paganismo. Ora, se os pagãos, muitas vezes, quando vivem mais próximos da santidade, nós não temos até vontade de chamá-los de crente? Já viram isso? Já conheceu gente? Fala assim, ó, esse cara que eu conheço, ele não é cristão não, mas ele só falta ser crente. Já conheceu essa pessoa? Ele vive um padrão melhor do que os crentes. Às vezes dá vontade de falar assim: esses crentes só falta serem crentes. Hã? A minha mulher me passou um recado ali, mas eu não entendi. Isso.
Esses crentes só faltam ser crentes, porque eles são lá, estão na igreja, são batizados, mas não são o quê? Crentes. Às vezes, por causa da graça comum, do entendimento dos mandatos de Deus, eles entendem melhor que Deus. Ele fala assim, olha, você diz que não pode roubar, mas rouba. Eu pago direitinho meus impostos. Percebem? E terminando então, irmãos, verso 28 e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Isso significa que havia judeus que eram judeus marcados pela circuncisão, mas eles eram judeus só do lado de fora. O coração deles não tinha conhecimento de Deus. E isso pode acontecer conosco, irmãos. Nós precisamos da verdadeira circuncisão. Os judeus tinham sinais externos, mas a verdadeira circuncisão, ela acontece no coração, ao contrário daquela cirurgia que era feita nas crianças ao seu 8º dia. Elas precisavam crescer para conhecer a Deus. Na nossa tradução, a palavra espírito vem com letra minúscula. No grego não tem... No texto grego você não tem essa diferenciação, então a gente precisa interpretar. Eu acredito aqui que quando o texto fala aqui, porém é aquele que é a circuncisão que é do coração no espírito, é espírito com letra maiúscula. É no espírito, é pelo poder do Espírito Santo, ao contrário daquela cirurgia que o rabino, que o sacerdote fazia nas crianças. Ela não é segundo a mera letra vazia, mas é da letra no coração. Lembra da promessa do profeta? Quando Deus escreveria a lei de Deus no coração, não de pedra, mas de carne. E ela não procede dos homens. Observem aqui o finalzinho do texto, olha só. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Estão vendo essa expressão? Olha só o que acontece aqui. Lembra da história quando Judá recebeu o nome dele? Lembra? O que a mãe dele falou? Ele vai se chamar o quê? Judá, porque eu vou louvar a Jeová. Ele começou falando do judeu, você que se chama judeu, e ele aqui termina com um jogo de palavras, dizendo assim, não procede por ser judeu. Não só porque a mãe de Judá, só porque Raquel deu para ele o nome de Judá e disse, eu vou louvar o Senhor. Não, ao contrário, é fruto de um louvor verdadeiro, é fruto de um louvor real, é fruto de um louvor que não sai só dos lábios, é fruto de um louvor que vem do coração, é fruto de um louvor que procede de uma religião que não é moralista, mas que é verdadeira. Uma religião que é inteira. Uma religião que é integral. Uma religião que não é só de fora e de sinais. Mas uma religião de quem aprendeu a amar o nome de Deus. Como é que a gente conclui e aprende disso tudo aqui, irmãos? Primeiro, vocês viram que eu associei o tempo inteiro o judeu do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. Não fiz isso? Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, não é a interpretação mais comum em geral que existe por aí no meio dos evangélicos. Não são duas igrejas, irmãos, é uma igreja que no Antigo Testamento vivia sobre a face da terra na forma de uma nacionalidade, de um povo,
que Deus mandou ser bênção para todas as famílias da terra, ser luz para os gentios, na qual homens e mulheres de outras nações e outras línguas e outros povos eram inclusive convertidos. Essa igreja, que nós chamamos de igreja do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, ela é continuada por esta igreja no Novo Testamento. Não são dois povos de Deus. Quando nós chegarmos lá em Romanos 9, 10 e 11, que o reverendo Jonatas vai pregar, nós vamos ver isso. Que Deus tinha um plano, uma igreja, um projeto e um povo. Os mesmos perigos que foram enfrentados pelos judeus e as mesmas acusações que os judeus receberam lá no tempo do Antigo Testamento, nós estamos sujeitos a elas. Se nós nos tornarmos como eles, moralistas. Então a primeira coisa, ninguém é salvo por batismo, gente. Nem os nossos filhos e bebês, quando nós os batizamos, nós o fazemos pela fé, crendo que Deus vai abençoá-los e alimentá-los para que eles cresçam e conheçam a Jesus Cristo como seu Senhor. Vamos tratá-los como igreja e vamos discipliná-los como igreja, povo de Deus que somos. Então, não se iludam. Nós temos um grupo de pessoas, cerca de 20 pessoas, que estão sendo preparadas para serem recebidas como membros na nossa igreja. E nós queremos que vocês cheguem aqui entendendo que esse ato do batismo, aqueles que forem ser batizados, não vai salvá-los. Vai ser a sua carta de admissão no corpo, na igreja visível, e vai ser a sua submissão à disciplina dessa igreja. Para que Deus trate e cuide de vocês no meio do corpo de Cristo. Cuidado, portanto, irmãos, com sua religião. Às vezes nós achamos que a nossa salvação está no nosso moralismo. Eu vivo dando lição de moral no outro. Isso não significa que eu não posso e não deva falar a verdade para o outro, não deva falar do padrão moral para o outro, eu não devo assumir essa atitude boba contemporânea, não julgueis, a Escritura não ensina isso. Mas eu tenho que julgar segundo o padrão da verdade, da justiça, da misericórdia e da graça de Deus. Cuidado com o ritualismo. Tem gente que acha que é salva porque vem à igreja. Se você não vier à igreja, você perde a salvação, você vai para o tronco, mas não perde a salvação. Para o tronco você vai, porque eu sou seu pastor. Eu tenho a responsabilidade de me certificar que você está aqui no dia do Senhor, domingo após domingo, submetendo-se à palavra de Deus, assim como eu tenho que me submeter à palavra de Deus. No dia que você encontrar um pastor que ele não prega para ele mesmo, antes de pregar para vocês, foge. Foge. Eu preciso ser convicto pela palavra de Deus. Seus pastores precisam ser convictos pela palavra de Deus, para entenderem quem eles são, para nós não cairmos em ritualismo. Terceiro, cuidado com as religiões de poder contemporâneas. Está cheio de religião de poder por aí. É mais ilusão ainda. Mais ilusão ainda. É uma maneira contemporânea dessa religiosidade se tornar visível e blasfêmia para o nome de Cristo. Nas super religiões, nas super igrejas, você encontra os super escândalos, os super acobertamentos de pecado, você encontra essas coisas todas. Cuidado. Às vezes a gente se encanta com as estruturas criadas pelos homens. Uma das lutas, das perguntas que eu preciso responder para as pessoas, quando a gente diz que está plantando uma igreja e que ela funciona num hotel, a primeira pergunta que eu recebo é: e quando é que vocês vão ter um templo? Eu não sei, irmãos. Se Deus quiser, no ano que vem. Se Deus quiser, esse ano. Se Deus não quiser, nunca. Sabe por quê? Porque
Acho que foi a Denise que compartilhou isso essa semana lá, um post. Igreja não é um lugar aonde você vai. Igreja é uma família a qual você pertence. E para nós sermos família, corpo de Cristo, povo de Deus, nós não precisamos de mais nada, exceto família. A gente pode ser família debaixo da ponte. Cuidado com a ilusão das estruturas humanas. Quarto, cuidado com o ativismo religioso. Cuidado. O que eu vejo são muitos dos meus irmãos cansados de atividades na igreja. Cansados. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter atividades. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter mais atividades. A grande pergunta é para quê e por quê. Isso promove o reino de Deus ou isso só ajunta gente? Isso faz crescer o povo de Deus? Isso serve para o discipulado do povo de Deus? O fato é que nós precisamos ser cuidadosos com o ativismo religioso. Quinto, cuidado com a fachada de crente. Eu brigo com vocês aqui, digo, chega para o café, irmão. Alguns de nós não nos encontramos durante a semana. Nós temos uma vida muito turbulenta. Mas vocês não imaginam o valor desses 30 minutos que nós gastamos aqui tomando café juntos. A diferença que isso faz nos nossos processos de relacionamento e comunhão, que começam nesses 30 minutos e depois eles se desenvolvem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você me ligar durante a semana, me mandar um WhatsApp e dizer assim, pastor, estou precisando conversar, ou eu, o reverendo Jonatas, ou outro irmão da igreja, porque nós todos cumprimos essa função. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente acha um tempo. A gente acha uma hora, a gente dá um jeito para isso acontecer. Porque nós não podemos ser uma fachada de igreja. Vocês veem, né? Às vezes a gente está cantando aqui, eu filmo o hino, a gente bota no Facebook, bota no Instagram, tira a foto e assim por diante. As pessoas precisam ver. Eu costumo dizer para vocês, as mídias sociais são a placa da rua da nossa igreja, porque nós não temos placa na rua. Então, nossa placa de rua chama mídia social. As pessoas sabem que existe a Igreja Presbiteriana da Barra Funda como? Quando você fala ou quando elas enxergam dessa maneira. Mas cuidado, porque essas coisas podem se tornar o quê? Uma fachada. E a gente pode começar a ter uma fachada de crente. E o que Deus quer de nós é que haja no nosso coração verdadeira circuncisão. Não é aquela cirurgia externa. Não é uma marca externa. E pode ser que você esteja aqui hoje de manhã. E pode ser que você frequente igreja há muito tempo. E pode ser que o seu coração não esteja circuncidado por Cristo. Eu quero te dizer que hoje é um tempo oportuno, querido. Que esse que trabalha, esse que limpa, esse que transforma corações, está aqui hoje. E ele pode transformar o seu. Pode mudá-lo completamente para a glória de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Os religiosos precisam de Cristo.